com você. Obrigada, Nicole. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Todo mundo descansou de mim, né? Todo mundo teve tempo de sobra ou melhor, né? Vou falar que vocês estavam enjoados. Então, para desenjoar, se existe essa palavra, gente, voltar aqui aos nossos conteúdos, né? Aos nossos temas sobre macronutriente. Hoje nós vamos finalizar essa parte dos macros, tá? Relacionado às funcionalidades e também à digestão e absorção, né? Então, para fechar, esses três macronutrientes, nós vamos falar das proteínas. E proteína é algo que geralmente já é mais falado, né? Dá mais ênfase, assim. Eu brinco que o carboidrato, o pessoal tem medo, né? O lipídio, muitas pessoas não sabem direito como usar, ou às vezes tem aquela dúvida de qual escolher, e proteína é o queridinho, né? Todo mundo preocupa em comer proteína, em ter a quantidade adequada de proteína, porque a gente relaciona sempre com massa muscular. E não é só isso, né, que as proteínas fazem no nosso organismo. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a função das proteínas no nosso corpo, né? Além, né, desse quesito ali de hipertrofia, tudo que está envolvido, e a gente acaba às vezes surpreendendo com o tanto de locais, né, no nosso organismo que tem proteína, e essa importância da funcionalidade no nosso organismo para que o nosso corpo funcione da maneira correta e adequada, né, como nós vimos os outros macros. Então, a importância de se ter também o equilíbrio entre a ingesta desses três macronutrientes. Então, vamos lá. Assim como carboidrato e lipídio, pessoal, nós vamos ver uma classificação aqui das proteínas, tá? Elas também têm essa classificação, né, de acordo com os aminoácidos que estão contidos, se é uma proteína vegetal, se é uma proteína animal. Esse perfil de aminoácido acaba mudando um pouquinho e aí ela se torna uma proteína completa ou não, né? Em uma proteína melhor biologicamente, onde nós temos mais aminoácidos biodisponíveis, ou não, ou nós precisamos completar com outros alimentos. Dentro da alimentação vegetariana, vegana, é onde a gente se preocupa mais, né, nesse quesito, pelo fato de que pode ficar alguns aminoácidos em menor quantidade nesse organismo e são aminoácidos que o corpo precisa. Nós vamos ver ali a classificação dos aminoácidos e que alguns a gente só consegue via alimentação. Por isso que é muito importante nós termos esse aporte de proteína adequado e uma variedade proteica também, ok? Algumas das funções da proteína no nosso organismo estão relacionadas com a estrutura do nosso corpo. Elas fazem parte de tecidos, né? Elas são enzimas, elas são hormônios. Então, nós vamos ver aqui que a proteína está espalhada no nosso organismo de um modo geral. Às vezes, né, como eu disse, tem locais que a gente não imagina, mas é formado, tem a parte estrutural ali das proteínas. E uma das coisas que a gente se preocupa, que a gente dá mais ênfase, é realmente na recomposição e na estrutura do nosso tecido muscular. E quando a gente fala de tecido muscular, nós estamos falando realmente de músculo, tá? Quando a gente fala assim, ai, ganhei massa magra não é só músculo, massa magra é outros tecidos envolvidos. Então, a gente está considerando osso também, a gente está considerando pele, né? Tem outros tecidos. Massa muscular é só o músculo mesmo. E o nosso músculo, né, é composto aí de proteína, é composto de aminoácidos, e a gente realmente precisa desse macronutriente em quantidade adequada, suficiente para manter essa estrutura muscular e também para recompô-la. Quando a gente fala do processo aí de hipertrofia ou de alguém, eu perdi massa muscular, né, preciso melhorar minha massa muscular, quero ganhar mais massa muscular, nós realmente estamos criando mais tecido. E a gente precisa
montar essa estrutura com duas proteínas especialmente, que até na época do colégio, não sei se vocês vão lembrar, nós vimos o nomezinho dessas duas estruturas, que é a quitina e miosina, que faz a contração do nosso músculo, né? Tinha o sarcômero e tal, que é essa unidade de contração muscular, e essas duas proteínas estão presentes aí nessa estrutura muscular. As proteínas dentro do nosso organismo também faz parte do equilíbrio ácido-base. Ácido-base, vocês vão lembrar de quando a gente fala de pH, né? pH vocês já escutaram falar e a gente preocupa, vamos dizer assim. Ah, e tal coisa é ácida para o meu estômago. Eu não sinto bem comendo um alimento ácido, né? A acidez vem desse nível de pH, né? Se nós temos um pH muito baixo, ele é ácido. Se nós temos um pH alto, ele é básico. Se nós temos um pH mediano, ele é neutro. Então, entre 6 e 7 é um pH neutro, acima de 8 um pH básico, e abaixo de 6, de 5, um pH ácido. E o nosso sangue, ele também tem o seu pH. Assim como lá no estômago nós temos o pH mais ácido, devido ao ácido clorídrico que nós aprendemos que o estômago produz para poder fazer a digestão das proteínas. As proteínas, elas só são digeridas em pH baixo, tá? Então, por isso que lá no estômago, para a gente iniciar o processo de digestão, vocês viram que na boca a gente não digeriu nenhuma proteína ainda, né? A gente tinha duas enzimas que faziam digestão de carboidrato e de lipídio. Aí, quando chega lá no estômago, a gente inicia, tem o primeiro passo para digestão proteica, porque tem o pH ácido, tem a pepsina, né, que está ali pronta, específica também para digestão das proteínas. E esse pH ácido básico, né, esse equilíbrio ácido básico no nosso sangue, nas nossas células, no nosso organismo, ele precisa acontecer e ele acontece por interferência de alguns nutrientes, vamos dizer assim. Então, a água, né, especialmente os nossos rins, vai fazer o controle desse pH também. Então, a água, o gás carbônico, que aí o Hzinho, né, do hidrogênio, tá doando ali hidrogênio, deixa mais ácido. O bicarbonato deixa o pH mais básico. Então, quando chega lá no intestino, nós vimos que o intestino produz bicarbonato. Isso faz que o pH do intestino suba, né? Aí a gente muda até mesmo o nome lá do quimo que estava dentro do estômago, né? Com esse pH ácido. E aí, para que isso aconteça, quando a gente come alguns alimentos, eles podem ter características mais ácidas ou mais básicas, especialmente do metabolismo dos carboidratos e dos lipídios, eles vão dar uma característica mais ácida para o nosso organismo, para o nosso pH sanguíneo, né, para o nosso pH ali, orgânico, na verdade, de modo geral. As proteínas, elas fazem. Tem um barulhinho? Não sei. Já consegui As mutar ali. Obrigada. As proteínas, elas já contribuem para o pH mais básico. Elas basificam o meio por conta dos aminoácidos, tá? Os aminoácidos trazem essa característica. E a gente também, né, vai ter uma interferência ali dos eletrólitos, sódio, potássio, do nível de água, porque esse pH também se altera de acordo com a água que a gente tem intra e extracelular, né? Outro benefício, né, função ali das proteínas é a produção de energia. Então, essa produção de energia, a gente já sabe que a cada grama de caloria, nós temos, cada grama de proteína, nós temos a liberação de 4 quilocalorias. Então, assim como carboidrato, assim como lipídio, ela é fonte energética para o nosso organismo. Dependendo de como que vai ser essa distribuição entre os macronutrientes, pode ser que a proteína acabe se sobressaindo no fornecimento de energia ali para o nosso corpo quando nós fazemos uma restrição de carboidrato, por exemplo, né? Ou quando nós fazemos uma restrição de lipídios, então a gente tem que acabar suprindo a demanda vindo de outro macronutriente. Sinalização celular. Por que que as proteínas são sinalizadores?
elas ficam na estrutura da membrana ali para sinalizar a absorção, né, a necessidade de algo se aderir. Exemplo, um nutriente. Então, os receptores de membrana, eles são proteínas. Esses receptores de membrana é o que recolhe, vamos dizer assim, todos os nutrientes estão passando ali para o nosso corpo. Ele vai ter, lembra quando eu falei aquela chave fechadura, né? Ele vai ter um localzinho para ele fixar. Ele precisa de um receptor para ele poder se fixar e transpor ali a nossa célula e a gente conseguir absorver, né? Ser utilizado por aquele órgão, aquele tecido que precisa do nutriente ou daquela substância, assim como um medicamento, pessoal. Então, o medicamento também ele vai ter um receptor, né? Ele vai ter ali um local que tem uma afinidade para ele se aderir e isso fazer com que a gente aproveite aquela substância, a gente consiga absorver. Transporte de nutrientes. As proteínas também transportam nutrientes, transportam substâncias dentro do nosso organismo. Quando a gente faz lá o exame de sangue, e nós fazemos um hemograma, nós vemos uma proteína que se chama hemoglobina, correto? A hemoglobina é uma proteína e ela é um transportador. O que que a gente aprendeu que a hemoglobina transporta? Quem lembra lá da aula de cardiovascular? Oxigênio, tá aí, isso mesmo. Então, ela é um transportador de nutrientes, né? Como oxigênio, né? De um gás também. E nós temos a necessidade, né? Porque a gente viu da aula de lipídio, que ele é um transportador das vitaminas lipossolúveis, né? As vitaminas lipossolúveis precisam estar solubilizadas, precisam ter um lipídio junto para poder conseguir andar dentro do nosso organismo, para poder conseguir chegar no seu sítio de ligação. Então, as proteínas, muitas vezes também, elas são carreadores celulares, elas levam as substâncias para aquele local que precisa ser absorvido. Exemplo, de um receptor também de membrana, né, transportador que nós temos, que é o da glicose. GLUT4, GLUT5 são transportadores, são receptores que a gente tem lá na célula e tem a estrutura proteica para poder fazer essa absorção. Então, todas essas funcionalidades da proteína aqui vão além de apenas produzir músculo, né? Daquele que é o básico que as pessoas acabam focando, mas às vezes não sabe do que está por trás de todos os benefícios, né, que a proteína tem aí no nosso organismo. E aí, nesse exemplo dessa fotinha, dessa imagem, a gente tem os locais, né, as proteínas espalhadas aí para o nosso corpo e alguns exemplos dessas proteínas. Colágeno, vocês super conhecem, né? Colágeno é unânime, as pessoas têm, até mesmo, né? Quem é leigo tem às vezes a curiosidade, colágeno é bom, né? Colágeno é bom para a pele, colágeno é bom para a ruga, então associam muito. E colágeno realmente está na nossa pele. É uma proteína que constitui ali a nossa parte dermatológica, né? Mas colágeno não está só na nossa pele. Colágeno está em tendão, colágeno está em osso, colágeno está nas nossas articulações. Então, o colágeno ele tem uma grande importância que vai além da ruguinha, além, né, da questão estética que as pessoas valorizam ou priorizam ele. E nós temos dois tipos de colágeno: o colágeno hidrolisado e o colágeno do tipo 2, que é o C2. Tá? O colágeno hidrolisado é esse colágeno que a gente realmente orienta para maiores benefícios estéticos relacionados a parte de pele, cabelo e unha, tá? Que ele dá realmente resistência, né? Ele ajuda ali na elasticidade dos nossos tecidos, na sustentação. O colágeno tipo 2, ele é mais relacionado aos tendões, os nossos ligamentos e as nossas articulações. Então, quando a gente tem um cliente, né, tem alguém com um problema articular, vai ter, exemplo, uma artrite, uma artrose, uma fibromialgia, ou às vezes uma lesão mesmo articular. Hoje,
né, aqui no Brasil, nos últimos 2 meses, nós passamos um período de dengue e chikungunya no auge. E chikungunya é algo que trouxe muitos danos pós para as pessoas voltado para a inflamação da articulação. Então, tem gente com dor crônica, com inflamação crônica nas articulações. E um dos nutrientes, né, que a gente pode orientar, que traz benefício, é esse colágeno do tipo 2, que ele é para ajudar realmente a lubrificar essa articulação. O colágeno ele fica, né, entre as nossas articulações aqui nas nossas dobrinhas, que permite essa mobilidade. Então, tanto com o processo de envelhecimento, ou às vezes com uma lesão, até por conta de exercício físico, a gente pode perder essa mobilidade, a gente pode perder essa estrutura protetora, né? E daí vem as dores e o processo inflamatório. O colágeno, pessoal, do tipo 2, nós usamos ele em miligramas, tá? Realmente, o nosso organismo precisa de uma quantidade pequenininha. O colágeno hidrolisado, que é esse mais voltado para a questão estética, miligrama não adianta. Então, eu tomo uma cápsula de colágeno, 2 cápsulas de colágeno. Não vai adiantar nada. Até porque o nosso organismo, o colágeno, ele tem prioridade, né? Então, o nosso corpo fala assim, opa, a articulação aqui do Lucas não tá muito legal, não, porque ele treina bastante, ele pega muita carga, é algo que recebe muito impacto. Então ele começou a tomar esse colágeno, eu vou usar onde que é importante. Não tô nem aí com a ruguinha que ele tem, ou ele deixou de ter. Então vai passar longe de uma estrutura de cabelo, de fortalecimento de cabelo, de fortalecimento de unha. Ele vai para o local que realmente é necessário. E aí, esse colágeno hidrolisado, a gente usa ele em gramas quando nós vamos fazer uma prescrição nutricional, vai ali orientar o uso de uma suplementação, cápsulazinha não vai resolver, tá? Senão vai ter que tomar uma mão de cápsula para chegar em 10, 15 gramas, que é, né, uma dosagem ali que geralmente é orientado. Elastina. Elastina é outro tipo de proteína que nós temos aqui também nos nossos tecidos, né, na nossa pele, que dá essa sustentação, dá elasticidade. E aí a pele do corpo inteiro, né? A mulher, pensar na mulher aí no período gestacional, né? Nós ganhamos peso e nós esticamos muito a nossa pele. Tanto que tem algumas pessoas, né, que vão ter isso tanto para homem quanto para mulher quando há um ganho, uma perda de peso, a tendência de ter as estrias, né? As estrias, aquelas marquinhas branquinhas, uma pele que esticou, que foi forçada, e aí ela causou uma fissura, causou uma lesão. Quando essa pele ela tem mais elasticidade, ela se sustenta melhor, a pessoa vai ter menos chance de ter uma estria. Porque ela consegue ali, vamos falar assim, sofrer uma tensão, né? E depois voltar naquela estrutura normal que ela estava antes, sem o dano. E a elastina é um tipo de proteína. Então, quando nós comemos proteína, né, elas não vão só lá para o nosso tecido muscular. Elas vão cada uma procurar a sua função aqui, os aminoácidos vão para todos esses pontos que precisa para formar aquela estrutura proteica daquela região. As proteínas musculares, como eu disse para vocês, né, especialmente actina e miosina, são as duas principais aí que nós temos, que faz essa contração muscular. Então, toda vez que o nosso músculo está contraindo, porque a gente está andando, porque a gente está fazendo um exercício, qualquer ele que seja, né, que a gente esteja usando a musculatura o tempo todo, a gente está, até se a gente for piscar, né, a gente está usando aí uma musculatura, existe essa contração e o relaxamento. Esse sarcômero é uma estrutura como se fosse uma teiazinha, que ele vai deslizando uma proteína em cima da outra e possibilitando a gente de realizar esse movimento. Queratina é um outro tipo de proteína. Aí eu dou exemplo geralmente para as meninas também, que a gente vai no salão e faz hidratação, faz procedimento, que é reposição de queratina, né? Acredito que algumas de vocês conheçam, já tenha feito. Reconstrução de queratina, os salões gostam de dar esses nomes. E é uma proteína que realmente está na nossa fibra capilar aqui, está nos fiozinhos do nosso cabelo.
tá também em unha, né? E ela dá essa característica de força, né? De firmeza. Por isso que um cabelo mais forte, óbvio que a gente tem outros nutrientes envolvidos, ele não vai se quebrar facilmente, né? Ele não vai cair facilmente. Então, além, o colágeno age nisso também, né? Nós vamos ter outros micronutrientes que se associam e dão essa força, essa rigidez, essa sustentação. Fibras nervosas também são envolvidas aí pelas proteínas, tá? Então, as nossas fibras lá dos neurônios, do tecido, né, do sistema nervoso, tem proteína envolta. Um hormônio que nós já aprendemos que é muito importante no nosso organismo, que é a insulina, também é uma proteína e é um hormônio que nós aprendemos, né, que ele é fabricado, ele é produzido ali pelo pâncreas para poder controlar a nossa glicemia. Nós temos a hemoglobina, que eu citei para vocês, que é a proteína que está no nosso sangue, faz o transporte de nutrientes, né, o transporte de oxigênio e as enzimas, grande parte das enzimas também são. Então, a amilase, que nós aprendemos lá que digere o amido, também é uma proteína, que é presente na nossa saliva. E o cabelo, como a gente acabou de citar, né, por conta ali da queratina, as unhas, os tendões, as nossas fibras musculares. Ou seja, falta, não tem lugar, né? Porque falar que não tem proteína no nosso corpo. Então, daí vem todo essa importância, às vezes, que as pessoas não sabem de realmente comer uma quantidade de proteína suficiente, adequada. Além disso, a gente sabe da importância das proteínas para a saciedade e também para o nosso metabolismo energético. Então, quando a gente tem uma refeição com uma fonte de proteína, todo mundo vai concordar comigo que a gente fica mais satisfeito, né? Que a gente demora um tempo maior para ter fome. Quando você come só um pãozinho, do que comer um pão com ovo, quando você come, vamos pensar, só um arroz branco, né? Do que um arroz com carne, um arroz com feijão, isso vai dar um pouco de sustentação a mais, sim. Quando essa alimentação é ainda mais completa, a gente tem proteína tanto vegetal quanto proteína animal, é mais garantido. E lá na aula de metabolismo energético, nós vimos sobre o efeito térmico dos alimentos. E as proteínas é o nutriente que tem essa maior interferência em relação ao efeito térmico. O nosso organismo precisa gastar mais caloria, mais energia para poder fazer um metabolismo proteico, tá? Em tudo que está envolvido aí no nosso organismo que tem proteína. Então, para poder fazer essa digestão e absorção, aproveitamento desses aminoácidos, a gente precisa de gastar mais energia. Então, quando nós também fazemos uma orientação nutricional que tem um aporte proteico maior, a gente promove, auxilia o processo de emagrecimento, não só pela questão da saciedade, mas também por esse metabolismo energético que a gente está contribuindo, né, que seja aumentado, vamos dizer assim, que gaste mais para poder realizar esse processo. Aqui nós vamos dar ênfase, né, na verdade, nessas funções que eu acabei de citar para vocês, com um pouquinho de mais exemplos, né? Então, enzimas e transportadores celulares. Enzima, pessoal, são catalisadores. São todas aquelas substâncias que vão mediar alguma reação dentro do nosso organismo, tá? Elas vão ativar algo, funcionar. Então, lembra quando eu dei o exemplo lá do interruptor de luz, né, de energia da nossa casa, que a gente precisa apertar o botãozinho para ele ligar? Então, a enzima é literalmente esse catalisador. Tem uma reação química que precisa acontecer, né? Então, os nutrientes ali envolvidos, os hormônios, a substância que for, que precisa ser ativada. Então, quando a gente viu aquele metabolismo lá da glicose, na aula de transferência de energia. A glicose em piruvato, em acetil-CoA e etc. Tudo isso é catalisado, é quebrado, é executado por enzimas. Então, as enzimas precisam estar presentes para uma reação
química acontecer, né? Então é essencial. Se a gente não tiver a enzima, vamos pegar um exemplo básico aqui, não tenho produção de lactose suficiente, eu não vou conseguir ingerir, não tem produção de lactase suficiente, eu não vou conseguir ingerir a lactose, né? Eu vou sentir mal-estar, porque ela não vai conseguir ser metabolizada porque está faltando uma enzima, está faltando esse catalisador. Especialmente na digestão e no nosso metabolismo energético, né? A gente vai ter enzimas ali agindo e funcionando. Preciso produzir um hormônio, né? Um anticorpo para agir, um neurotransmissor para funcionar. E ela está presente de forma variada, diversa dentro do nosso organismo, no nosso intestino, lá no líquido, nos fluidos do estômago, no nosso sangue, na nossa saliva. Então, a gente tem enzima espalhado pelo corpo e elas costumam, né, ser bem específicas. Não é uma enzima que serve para tudo. A gente tem enzima, vamos falar assim, direcionada, né? A enzima que faz a digestão dos lipídios não consegue fazer digestão de carboidrato. Ela não consegue trabalhar lá no ciclo de Krebs. Então, elas são pontuais ali, né? Tem o seu foco, o seu objetivo. Os transportadores celulares são essas portinhas ali nas membranas, né? Porta de entrada, para que a gente consiga absorver uma substância, para que a gente consiga, seja ela qual for, tá? Não é só nutriente, como eu citei, um remédio, ou alguma substância tóxica também, né? O álcool, né? Quando faz o efeito do álcool dentro do nosso organismo, que foi absorvido por um receptor, ele também precisa disso. É bomba de sódio e potássio, que regula nosso batimento cardíaco, regula a transmissão de impulso nervoso, regula os fluidos dentro das nossas células. Então, quando eu tenho edema, né, quando eu tenho um inchaço, uma retenção hídrica, bomba de sódio e potássio talvez não está funcionando muito bem, bem provável, porque a quantidade de líquido que tinha que ter dentro da minha célula e fora da minha célula está desregulado. Então, esse líquido extravasa, né, a gente tem que equilibrar o meio. Se um meio fica muito concentrado, exemplo, um meio extracelular, ele está muito concentrado, extracelular, tá, gente? Fora da nossa célula. Tá cheio de sódio. Então, ele está concentrado, o organismo fala assim: opa, tem que ir água para lá, tem que diluir. E aí a água sai de dentro da célula e vai para fora da célula. Isso acontece a retenção hídrica, sabe? Quando no fim do dia lá você aperta a sua canela, a perna e o dedinho afunda. Líquido que saiu de dentro da célula e foi para fora para poder equilibrar ali esse mecanismo, né? O transportador, como a gente falou já, da hemoglobina, e as lipoproteínas. Quais são as lipoproteínas? Quem lembra? Quais são as lipoproteínas? Lipo lembra o quê? Proteína lembra proteína, né? Pode mandar no chat, pode falar também, que tem muita gente falando junto, não estou conseguindo entender. Lipoproteína, Tairine deu uma dica aqui para nós que está na família dos lipídios. Vamos especificar mais, vamos ajudar agora a Tairine, tá certo, né? Tá lá na aula de lipídio mesmo. Quais que são esses lipídios? Lucas falou mais um para nós, LDL, HDL, isso mesmo. Então, as lipoproteínas que nós aprendemos é o colesterol bom e o colesterol ruim, tá? Nós vimos lá na aula de lipídio, fosfolipídios, lipoproteínas, né? Que são aqueles lipídios que são os compostos, tá? Junto de duas coisinhas. Então, o LDL e o HDL, lembra daquele slide que eu mostrei para vocês, que parte mais de 50%, né? Cerca de 50% do HDL é de proteína.
Então, é uma molécula que faz melhor para o nosso organismo, a densidade dela é alta, ela consegue retirar o LDL da corrente sanguínea e levar para o fígado para poder metabolizar e excretar, né? E o LDL é o colesterol ruim, porque ele tem uma densidade baixa, a maior parte dele é de colesterol, né? E aí ele, ao invés ele sai do fígado e vai para dentro das nossas artérias, das nossas veias, para poder ir acumulando e aí acaba trazendo um risco para nós cardiovascular. Então, lipoproteínas é um lipídio associado aí com a proteína. Sinalizador celular. Sinalizador, vamos pensar como se fosse é, quando a gente fala assim, faz né, uma piadinha, na verdade. Dá um sinal de fumaça, né? Dá um sinal de alguma coisa, é literalmente isso, gente. É um sinalizador celular. Ele é algo que está lá na célula sinalizando, né, que uma reação precisa acontecer, que uma função ali precisa ser ativada, né? E ele está relacionado aí com os aminoácidos. A gente interpreta os impulsos nervosos pelo nosso sistema nervoso. Lá da aula de anatomia, nós vimos, né, aquela parte do cérebro, então a gente interpreta uma ação ali por meio desse impulso nervoso, é um sinal que os nossos neurônios recebem, ele transmite, né, esse sinal. E aí avisa se eu preciso produzir ácido clorídrico, avisa se eu preciso produzir a lipase lingual, porque chegou lipídio, né? Avisa se eu preciso fazer uma contração do meu bíceps, porque eu estou fazendo o exercício lá de rosca direta. Então, a gente, por meio, né, das proteínas aí, elas formam esses receptores, esses sensores, que eles vão responder ao estímulo. Então, recebe um estímulo, um aviso, e cria uma reação para aquilo, né? Um estímulo ali externo da célula, de ativar, de fazer o que tiver dado sinal acontecer. Equilíbrio de fluidos. Esse equilíbrio de fluidos é esse nível, né, de água, de líquido celular aí, que fica passando nas nossas membranas e permite que essa água mova dentro da célula, né, mova ali entre a célula e o sangue, para poder que a gente faça uma diluição, a gente faça concentração de alguma substância. Equilíbrio do pH, como eu disse para vocês, manter esse equilíbrio ácido básico por conta desse grupo hidroxila e os íons de hidrogênio. Então, os aminoácidos, eles têm essa capacidade de deixar o meio mais básico. Quando a gente está fazendo metabolismo de carboidrato e de lipídio, a gente libera hidrogênio e libera CO2, né? Posteriormente, ele se junta com outro oxigênio e vira o bicarbonato, HCO3. E aí ele faz, né, junto ali com a proteína, esse equilíbrio entre a acidez, né, a redução desse pH e a necessidade de aumento dele de acordo com o que o nosso organismo precisar, né, dentro daquela reação que estiver acontecendo. Sistema imunológico também está relacionado com as proteínas, porque os anticorpos são proteínas, tá? Então, os glóbulos brancos que nós temos aí no nosso organismo fazendo a defesa do nosso corpo precisam, né, de proteína aí para poder funcionar, para eles se tornarem funcionais e conseguir combater as infecções, doenças, vírus, né? Qualquer que seja o agressor ali para o nosso organismo. Hormônios e neurotransmissores. Então, nós temos os hormônios peptídicos. Peptídicos vêm de proteína, como hormônio da insulina, como hormônio do crescimento, como a leptina, a gastrina, diversos outros, tá? Então, esses hormônios aí dentro do nosso organismo, para eles funcionarem, para eles serem produzidos de maneira adequada, a gente precisa de um aporte proteico também suficiente e adequado, né? Alguma dúvida? Perguntas? Tá tranquilo? Vamos lá. Agora nós vamos ver a estrutura da proteína, quimicamente falando, tá? Então, as proteínas são compostas de aminoácidos.
Lá na aula de carboidrato, nós vimos que nós temos uma molécula complexa, exemplo do polissacarídeo, que precisa ser degradado e liberar o monossacarídeo, liberar a substância simples para que a gente consiga absorver. Na aula de lipídio, nós vimos que nós temos o lipídio, a estrutura complexa, que precisa passar pelo processo digestivo e no final liberar o ácido graxo, que é o que a gente vai absorver, né? E na proteína, a proteína é formada por várias ligações peptídicas entre esses aminoácidos. Então, nós vamos absorver, aproveitar no nosso organismo é aminoácido. A proteína ela precisa ser digerida e metabolizada, assim como os outros dois macronutrientes. Quando a gente tem vários grupinhos hidroxilas, né, com o íon do hidrogênio e com o grupamento amina, a gente forma a proteína. Então, aqui, ó, mostra para vocês. A proteína é um pouco mais complexa na sua conformação aí, né, na sua estrutura química, que ela vai sendo criada, né, por meio dessas ligações até formar uma cadeia complexa, que fala que é uma estrutura quaternária. Então, a estrutura primária da proteína, a estrutura mais simples, é o aminoácido. É o aminoácido ali isolado, né, livre. Na estrutura secundária, já está formando hélices. Esses aminoácidos, eles vão se intercalando, tá vendo até no desenhozinho, as corzinhas, eles vão intercalando e formando uma estrutura como se fosse uma hélice mesmo. Aí a gente, posteriormente, né, quando essa hélice vai aumentando de tamanho, nós temos já uma cadeia de polipeptídeos. Então, eu já tenho vários polipeptídeos, né? Eu tenho mais de um ali formando essa estrutura terciária. E por último, quando a proteína está completa, quando o nosso organismo, né, é, lá a carne que a gente come, exemplo, a proteína foi criada lá, né, no meio animal, quando é a leguminosa que a gente come, criada no meio vegetal, ela vai ter essa estrutura complexa, uma molécula complexa, que é a estrutura quaternária. Então, junta três, vamos falar assim, né? Duas estruturas aqui terciárias de um lado, duas estruturas terciárias de outro, forma esse complexo. Então, essa proteína aqui, ela está na íntegra, é o que a gente consome, vamos dizer assim, dependendo da fonte de alimento, né? Dependendo de qual fonte alimentar ela vem, para poder fazer o caminho inverso. Então, quando ela vai, né, se degradando, vai sofrendo a ação das enzimas, no processo digestivo, ela vai chegar lá no aminoácido que a gente vai absorver. Esse aminoácido do nosso corpo se juntando com outros vai formar essa estrutura novamente, exemplo, na formação do nosso músculo, ou na criação dos hormônios que nós acabamos de ver, né? Ou na produção de um receptor de membrana. Então, de acordo com a necessidade, a complexidade, esse aminoácido vai se unindo aí para formar o que a gente precisa. E os aminoácidos, eles sofrem uma divisão, uma classificação, de acordo com a necessidade do nosso organismo, de acordo com de onde a gente precisa retirá-los, tá? Então, são cerca de 20 aminoácidos que o nosso corpo precisa para poder realizar todas essas funções que nós vimos aqui, para produzir essas substâncias que nós precisamos. E uma parte deles é classificado como aminoácido essencial, ou aminoácido não essencial, ou aminoácido condicionalmente essencial. Isso é importante, tá, pessoal? De anotar o que cada um deles significa, né? E entender aí. Quando vocês compram um whey, vocês já perceberam que lá no rótulo vem um negócio que chama aminograma? Vê uma tabela. Alguém já viu isso? Ninguém deu atenção para o pote de whey. Pode ser uma proteína vegetal também, qualquer um. Vai vir esse aminograma. Esse aminograma, gente, é o perfil de aminoácido que vocês estão ingerindo ali, que está presente na proteína do soro do leite, que é o whey.
tá? Se fosse uma proteína da carne, se fosse uma proteína vegetal, para quem usa fontes vegetais, a mesma coisa. Vai ter os aminoácidos descritos, que são os aminoácidos presentes naquela proteína. Ah, proteína de ervilha. Quais aminoácidos que contém nela? Ah, whey protein, soro do leite. Quais aminoácidos que contém nele? Exemplo do soro do leite, né, da proteína do soro do leite, nós vamos ter todos os aminoácidos. É uma proteína animal. As proteínas animais, elas são completas, tá? A gente fala que ela é biologicamente completa, porque ela tem esse conjunto de aminoácidos aqui que o nosso corpo precisa. As proteínas vegetais, elas são incompletas. Elas são proteínas que não contêm necessariamente todos os aminoácidos. Então, por isso que às vezes dentro de uma alimentação vegetariana ou vegana, a gente precisa ali de um equilíbrio, vamos dizer assim, com várias ofertas de proteínas vegetais diferentes, para que a gente consiga o aporte de todos os aminoácidos que o corpo precisa. A combinação arroz com feijão, ela não é à toa, pensando nessa questão biológica, tá? Dessa necessidade do organismo. Então, juntar um cereal com uma leguminosa faz com que a gente tenha todos os aminoácidos ali que o corpo precisa. Então, se eu resolvo comer só feijão, se tem uma pessoa que não gosta de feijão, exemplo eu, se for comer só arroz, não tiver outras fontes de proteína, eu não estaria ingerindo todos os aminoácidos que eu preciso, tá? E por que que esses aminoácidos são classificados assim? Os aminoácidos essenciais são 9 aminoácidos. Vocês já ouviram eu falar, eu acho que eu já falei com vocês, que eu tomo, tá até aqui do lado, acabou. Eu tomo durante o treino um mix de aminoácido essencial. Não sei se eu já falei isso com vocês aqui. Aqui eu tô tomando só 9 aminoácidos. Propositalmente só os aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais o nosso corpo não produz, tá? A gente não consegue produzir pelo nosso organismo. Então eu preciso retirar via alimentação ou via suplementação. Aí às vezes vocês podem perguntar: "Ah, professora, mas por que você não toma whey?" Exemplo. É uma grande questão, gente, de preferência, tá? Também. Mas se eu tomasse whey, não que eu não tome nunca, eu uso em preparações, mas se eu tomasse whey, eu ia ter os 9 aminoácidos que estão aqui também, tá? Porque o aminoácido, né, a proteína do whey, ela é essa proteína completa. Mas, pensando em outras estratégias nutricionais e pensando na absortividade, eu estou tomando aminoácido livre, pronto para ser absorvido. Eu não tenho que fazer digestão disso. Se eu pego uma proteína, seja ela do ovo, seja ela da carne, seja ela do soio, do leite, eu vou fazer digestão. E aí, eu quero priorizar esses aminoácidos essenciais que eles estão muito relacionados ao nosso metabolismo muscular, né? Essa função ali de preservar músculo e de desenvolver nossa estrutura muscular. Não significa que as outras proteínas não estão, mas eu, dentro da minha, né, estratégia nutricional, acho mais viável para mim, tá? E são os aminoácidos que eu não consigo retirar do meu corpo, né? Eu não consigo produzir. Então, se eu não como, às vezes, proteína suficiente ao longo do meu dia, é interessante eu fazer uma reposição, né? O nosso cliente precisar de algum suplemento, às vezes por esse motivo. Não porque tem que suplementar, né? Vamos falar assim, por modismo, mas porque não conseguiu atingir. Dentre esses aminoácidos essenciais, nós temos a leucina, que é o aminoácido mais importante, vamos dizer assim, relacionado à estrutura, ao ganho de massa magra, né? Ao ganho de massa muscular. A leucina, ela participa e ativa uma via que chama mTOR, que é a via principal de estrutura muscular, para fazer síntese proteica, para fazer síntese muscular. Os aminoácidos não essenciais são os aminoácidos que o nosso corpo sabe produzir. Então, se eu como, se eu não como suficiente, o meu corpo vai produzir. Vai falar, opa, aquele aminoácido ali, a Poliana não consumiu do tanto que deveria, então produz. Tá precisando dele. Tem função aqui para ele. E
Os aminoácidos condicionalmente essenciais, como o nome fala, condição, em alguma condição do organismo, eles não são produzidos da forma suficiente, tá? Em quantidade suficiente. Quando uma patologia, tá? Se uma doença no intestino, exemplo da glutamina. A glutamina é um aminoácido que ele tem essa função aí de condicionamento essencial. Se a gente tem uma doença inflamatória no intestino, se tem uma doença de Crohn, né, ou qualquer outra doença grave ali no intestino, eu posso não produzir a glutamina suficiente, que é um local ali que ele produz, mas a gente produz também no músculo. Então, se eu tenho uma doença muscular, uma degeneração muscular, uma ELA, por exemplo, eu posso não estar produzindo esse aminoácido também. Então, em determinada condição do nosso organismo, a gente não consegue produzir tudo que é preciso. E aí tá a listinha deles, tá? Quais que são os não essenciais, quais que são os condicionalmente essenciais e os essenciais. A gente precisa decorar isso aqui no dia a dia? Não. Mas pode ser que para a prova precise, tá? Só uma dica. Não estou falando que é para vocês decorarem, mas pode ser uma dica. Um ou outro pode, né, precisar. Dentro desses aminoácidos essenciais aqui, pessoal, tem uns aminoácidos que a gente chama de cadeia ramificada, tá? Aminoácido de cadeia ramificada, não sei se vocês já escutaram esse termo e sabem me falar onde vocês viram, quais que são eles. Tem um nome popular, tem um nome comercial. Isso mesmo, Gabi, BCAA. Então, aquele suplemento BCAA é esses três aminoácidos, que é isoleucina, valina e aleucina, tá? Esses três aminoácidos aqui, vamos dizer assim, se você está ingerindo uma fonte de proteína completa, você vai estar ingerindo os 9 aminoácidos essenciais, então vai estar presente. Então, por isso que, né, veio a fama, assim, do BCA não servir para nada, do BCA não ter necessidade de suplementar. Pode ser que tenha, pessoal. Pode ser que eu não esteja ingerindo todos os outros aminoácidos essenciais, né? Então, eles, especialmente como a leucina é super importante, talvez eu queira só suplementar o BCA, não é que ele não tem funcionalidade. Em algumas situações hepáticas, eu gosto muito de usar a reposição do BCA, inclusive, porque ele é um hepatoprotetor, ele protege o nosso fígado. Então, em situações que ou é uma doença do fígado, uma doença do fígado, ou o próprio cliente ali que faz o uso de anabolizante, né, que faz o consumo às vezes de álcool, né, com muita frequência, e a gente vê uma alteração hepática, pode ser interessante eu suplementar por uma questão clínica de saúde, não necessariamente por conta de hipertrofia, né? E quando a gente usa, exemplo do whey, né, ou da proteína da carne, ou se for uma proteína vegetal ali, você vai ter os aminoácidos de cadeia ramificada já presente. Aí talvez seja, né, desnecessário suplementar coadjuvante, tá? Mas aí, o BCA, o whey, quando ele vem assim, contém 5 gramas de BCA, é bem clássico ter essa dosagem, juntou, né, as miligramas de cada um dos três ali, que deu essas 5 gramas, e todo whey vai ter. Não é uma característica exclusiva daquela marca, tá? Não é um benefício que aquela empresa quis te dar. Todo whey vai ter esse perfil de aminoácido de cadeia ramificada. Então, aqui nós vimos, né, essa classificação de acordo com essa necessidade do nosso organismo. Então, pode ser que eu precise priorizar algum aminoácido ou outro, pensando na via alimentar ali que eu estou escolhendo, né? Ou complementando elas para que eu consiga atingir todos. Os aminoácidos também têm uma outra classificação a respeito deles trabalharem no nosso metabolismo glicolítico, tá? Então, nós temos, na geração de energia, de modo geral, nós temos os aminoácidos glicogênicos
e os aminoácidos cetogênicos. O termo faz vocês lembrarem algumas coisas, né? Glicogênico, a gente lembra de glicogênio, a gente lembra de glicose. Cetogênico, a gente lembra de cetose, de corpos cetônicos, né? E esses aminoácidos, pessoal, eles podem gerar energia no nosso organismo por meio de uma outra via, rota metabólica, uma outra via que a gente não está usando carboidrato para gerar glicose, tá? E nem está usando o carboidrato ali para formar o ATP, né? A via glicolítica tradicional. Então, esse aminoácido glicogênico, por meio da gliconeogênese, já citei esse termo para vocês, e agora anotem quem ainda não anotou. Gliconeogênese é uma rota metabólica, né, uma via ali que usa o aminoácido como substrato para ser convertido em glicose. E essa glicose cai na nossa corrente sanguínea, quando eu não tenho, obviamente, uma fonte de carboidrato suficiente. Tá? Então, eu preciso de uma outra rota metabólica para poder formar, criar glicose e aumentar a minha glicemia, porque minha glicose está baixa por algum motivo, porque eu estou sem comer, né? Porque eu estou em jejum, porque a pessoa bebeu demais e aí, né, alterou o metabolismo glicolítico ali. Então, por conta disso, eu posso ativar essa via da gliconeogênese. Então, eles vão ser convertidos em um composto ali intermediário que consegue entrar no ciclo de Krebs, que é o piruvato, né, que nós vimos, e conseguir gerar ATP para nós, conseguir gerar energia e ao mesmo tempo, né, ter lá glicose na corrente sanguínea para manter a nossa glicemia normal. Então, vamos pensar numa situação extrema, né, de ficar sem comer vários dias. O organismo tem que tirar energia de algum lugar, o organismo tem que tirar a glicose de algum lugar. E aí, uma das formas, né, a forma ali da gliconeogênese é que consegue pegar esses aminoácidos e converter em glicose e manter na nossa corrente sanguínea aquela necessidade. Os aminoácidos cetogênicos, eles podem se tornar um acetoacetato ou acetil-CoA, que a gente viu lá do ciclo de Krebs, e poder, no final, ser convertido em ATP, produzir energia. Então, vem aqui dos corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos são convertidos em acetil-CoA, que participam do ciclo de Krebs e geram o ATP para nós. Eu vi uma mãozinha e agora sumiu para Eu mim. que tinha levantado a mãozinha. Era para perguntar se seria a mesma coisa da quando a gente precisa do pico de ter insulina alta. Seria a mesma coisa a glicose com a gluconeo. Gliconeogênese. Isso. Vou escrever para vocês. Não. Vou só escrever aqui. Pico da insulina alta vai fazer o contrário, Rebeca. Tá? Se eu tenho insulina alta, ela vai retirar a glicose da minha corrente sanguínea. Tá? Quando a insulina está trabalhando, ela retira a glicose do nosso sangue porque ela precisa reduzir essa glicemia. Aí vem o outro lado do pâncreas, que talvez foi o que você quis falar, o glucagon. O glucagon, ele libera a glicose para nós na corrente sanguínea. O glucagon, ele faz o contrário da insulina. Quando a gente não está tendo, né, insulina, a gente não está tendo glicose suficiente, ele vai fazer o metabolismo inverso aí da insulina e liberar glicose na nossa corrente sanguínea. Tá? Então, a gliconeogênese é a utilização de um substrato que não é o carboidrato para a produção de glicose. Então, ela vai ser diferente ali da insulina, tá? Mas quando cair glicose na corrente sanguínea, um estímulo que o nosso pâncreas recebe é isso, de produzir insulina para poder controlar. Toda vez que a gente comer uma fonte de carboidrato, um açúcar, o pâncreas vai receber esse sinal, né? Vai ter um sinalizador celular ali e falar: olha, produz a insulina que aqui está precisando. Nessa gliconeogênese, vamos pensar ali no metabolismo. Não vai ser o mesmo metabolismo, eu vou te dar esse exemplo.
Vamos pensar em situações, uma situação de desnutrição. Então, a pessoa está com uma reserva muito baixa, né? De gordura corporal, está com reserva baixa de massa muscular, e ele precisa manter a glicose para ficar vivo. Então, vamos pensar em desnutrição e que essa pessoa não tem comida, né, suficiente. Então, aí o organismo cria meios de defesa, vamos dizer assim, meio de tentar reverter. Então, um exemplo aqui seria ele pegar gordura que essa pessoa ainda tem, depósito de tecido adiposo, quebrar ali para liberar esses corpos cetônicos, para poder transformar esse ATP, para poder produzir o ATP, essa pessoa continuar viva também pela fonte de energia. Tá? Então, isso acontece por meio desses aminoácidos também. Então, esses aminoácidos aqui, ele vai pegar o quê? Estrutura muscular, vai fazer a pessoa perder massa muscular para poder produzir energia e manter ela viva. Então, por um certo período, né, a gente vai sustentar isso, mas a pessoa entra no estado ali de caquexia, perde estrutura muscular até via óbito, né, se isso não for revertido, se for uma doença ali que está acometendo. Então, é como se o nosso corpo tivesse mecanismos ali em situações extremas. Você resolveu fazer um jejum, né, de, sei lá, 24 horas. A glicemia vai começar a cair, né? Vai começar a baixar seu nível de glicemia, tanto que às vezes a gente tem um rebaixamento de consciência, a gente fica mais lento, fica sonolento, às vezes fica estressado, né? E o corpo tem mecanismo aqui. Opa, pega os aminoácidos com perfil glicogênico e produz glicose ali para a Rebeca, porque tá baixo no sangue, até esperar no momento de uma alimentação. Ok? Mirela. Eu acho que esse exemplo que você está falando é quando também a gente percebe, vamos dar um exemplo assim, que a pessoa tem o hálito de acetona. Modelos, eu já teve situações que aquelas pessoas estavam com hálito porque fazia assim, horas ou 24 horas, porque tem que estar com shape e já está exalando acetona, não é? Isso. Sim, é por meio desse metabolismo. Então, pode dar o odor mesmo, tá? Essa produção dos corpos cetônicos, ele pode dar esse hálito. Lembra, tipo, vinagre. Fica parecendo, tipo assim, uma sensação alcoólica, né? Um hálito meio alcoólico, assim, a sensação do vinagre. E aí tem, pessoal, a tabelinha dos aminoácidos glicogênicos, dos aminoácidos cetogênicos e dos aminoácidos que têm o dois perfil, né? Eles conseguem atuar dos dois lados. A leucina, né, que eu citei para vocês, é um aminoácido cetogênico, né? Ele participa mais dessa via aqui da cetose, né? A cetose é essa situação aí que a Mirella falou, né? Entrou em estado de cetose. Quando uma pessoa, isso é raras, consegue metabolizar muito bem gordura e proteína, né, como fonte de energia ali, sem uma necessidade de carboidrato, a gente cria, né, um organismo mais cetogênico. Então, ele é muito mais adaptado a usar a proteína do que o carboidrato como fonte de energia. A maioria das pessoas é adaptada ao quê? Usar carboidrato, precisa de carboidrato. Tem que comer carboidrato várias vezes ao dia, precisa de açúcar, né, na corrente sanguínea, proveniente do carboidrato. Já uma pessoa que tem esse organismo mais cetogênico, ele consegue usar ali a proteína para poder manter esse nível de glicose dele por esse meio. Tem um atleta, eu já dei exemplo aqui para vocês, acredito. Foi ex-aluno nosso, ele é o primeiro atleta carnívoro. Não come carboidrato, gente. Ele é ultramaratonista, ele é atleta mundial mesmo, ele é um grande nome, assim, extremamente conhecido, e ele faz ultramaratonas, corre mais de 100 quilômetros sem fonte de carboidrato, só com proteína e com gordura, só come carne.
A alimentação dele é 100% carnívora. Ele não faz nem os repositores, igual a gente sempre orienta no Endurance. Ontem mesmo eu estava montando um plano alimentar para uma maratona e para um triatleta, né? Na verdade, é a mesma pessoa que vai fazer os dois eventos. E tem que repor o carboidrato 99% das vezes. A gente vai usar, inclusive, carboidrato de rápida absorção, açúcar propriamente dito, doce, suplemento à base de monossacarídeo, que é o tradicional dentro do Endurance. São raríssimas as pessoas que têm um organismo assim, seto-adaptado nesse nível. Tanto que tem gente que não consegue nem treinar sem comer, né? Não consegue treinar em jejum e às vezes pode estar ao longo do dia que se a pessoa não fizer uma refeição pré-treino, não consegue. Fala que dá fraqueza, fala que sente tontura, fala que a pressão cai, né? Um organismo que ele não tem uma capacidade boa de usar a fonte de gordura como energia. Então, o tecido adiposo ali, ele não é eficiente para poder gerar essa energia, esse ATP, esses aminoácidos, né, não são suficiente para poder produzir glicose e manter essa glicemia normal, tá? Então, é raro os casos, são raras as pessoas que a gente vai conseguir fazer uma restrição tão severa e eles vão ter uma adaptação nesse nível. Mirella? Então, quando a gente for fazer um plano alimentar, que ela não seja low carb, que ela seja cetogênica, que a gente tenta dar uma enxugada bastante no carboidrato. Quando eu for retomar, eu não posso, tem que ser um desmame assim, aos poucos, porque senão ela também pode ter algum tipo de reação por conseguir vir uma quantidade de glicose muito alta ou não tem nada a ver? Não. Até porque, vamos pensar um pouquinho. Se você faz uma restrição mais severa de carboidrato, geralmente é uma pessoa que não pode comer muito carboidrato, né? Vamos pensar num diabético. Ou você está fazendo uma restrição porque a pessoa precisa emagrecer de uma forma ali substancial, né? Não é qualquer pezinho, não é 1, 2 quilinhos. Então é muito difícil você voltar com uma alimentação extremamente glicídica, entendeu? Pelo menos eu nunca fiz assim, restringir demais de uma pessoa e depois voltar com o dobro, com o triplo. Então, a gente já tende a voltar meio gradativo, se às vezes a gente for aumentar, ou às vezes a gente vai cada vez retirando mais, né? Então, por isso que a gente, eu, pelo menos dentro das minhas estratégias nutricionais, eu não começo com uma restrição muito severa. Tanto para adaptação, porque a maioria das pessoas, como eu acabei de falar, vão ser o contrário, vão precisar muito de fonte de carboidrato, não vão conseguir se virar apenas com proteína e lipídio, vamos dizer assim. Então, eu vou fazendo restrições gradativas e de acordo também com a resposta. Igual eu já tive um caso, gente, se eu repetir as histórias, vocês podem me falar, porque é um monte de turma. Então, tem hora que eu dou exemplo de um na outra e eu acabo esquecendo. Eu já tive um caso de uma paciente com câncer de mama e a gente ficou em tratamento, a gente ficou em acompanhamento uns 2 anos e pouco. E ela curou do câncer de mama, mas depois de um tempo ela teve uma metástase óssea. E aí teve um período que a gente fazia restrição de carboidrato e cortava o carboidrato e ela só ganhando peso, assim, não fazia sentido. Ela era uma pessoa disciplinada. Óbvio que tinha, né, os medicamentos, as coisas envolvidas, mas ela acabava ganhando peso de um mês para outro e não conseguia emagrecer igual tinha conseguido emagrecer no início. E aí, dentro do tratamento, ela estava com uma equipe médica também de ortomolecular e pediram um exame genético. E aí, uma das coisas que a gente descobriu é que ela não tinha metabolismo adequado para low carb. Ela engordava com low carb. Ela não se adaptava, então ela era muito melhor eu dar uma alimentação para ela mais rica em carboidrato, né, controlada ali, proteína e lipídio, mas com um perfil melhor de carboidrato do que só ficar restringindo. E aí a gente restringindo, restringindo e não via resultado, né? Não estava acontecendo, então não fazia sentido, não tinha mais onde eu tirar carboidrato dela.
E a ideia que a gente tem sempre do processo de emagrecimento é que tem que reduzir carboidrato, que o carboidrato que é o problema, né? E ela não tinha um perfil de alimentação ruim, pelo contrário, né? Extremamente preocupada em vencer o câncer, então ela era uma alimentação muito limpa. E aí, até que no teste genético a gente viu isso aí. Aí mudou a estratégia e aí as coisas voltaram a fluir de novo, né? O organismo dela já tinha adaptado com aquela restrição e não tinha resposta mais. Então, assim, você não precisa, Mirella, voltar gradativo, porque vai acontecer alguma coisa, mas é difícil a gente fazer uma super compensação, assim. Tá? É diferente ali do Endurance, igual o exemplo que eu dei, que a gente vai estar, às vezes, usando uma quantidade de carboidrato bem alta, bem expressiva, tá? É porque eu já tive uma pessoa que ela falou assim: ah, eu quero fazer de novo uma dieta cetogênica, porque foi daquela vez que eu emagreci muito, eu não quero comer nada de carboidrato. Eu falei assim, gente, mas não, é depois quando eu voltar, eu volto aos pouquinhos. Então, as dietas da moda, você começa a entrar muito em conflito, aquilo que É, você passa credibilidade para aquilo que a pessoa também teve resultado mediante o que ela fez. E aí você tentar convencê-la que não é dessa forma, é o que você fala, tem que ter embasamento. mas voltar aos poucos vai ser a tendência mesmo. É o que eu te falo, a gente não vai, às vezes, tipo, sei lá, fiz uma orientação com 20% de carboidrato, agora eu vou te dar 70%. Não vai acontecer isso. Então, do 20 você vai para o 30, você vai para o 40, essa é a tendência mesmo. E aí tem que ver a adaptação. Se ela é uma paciente que se conhece, que é adaptada, dá para trabalhar com mais proteína mesmo, dá para trabalhar com mais lipídio, mas são estratégias mais difíceis, né, de serem seguidas. Então não serve para qualquer um, não. E aí as necessidades dietéticas, né, nesse slide, inclusive, é dessa quantidade de proteína que a gente precisa também para o organismo. Então, quando a gente faz uma restrição, pessoal, de algum macronutriente, a gente tem que lembrar que vai ser uma estratégia quando ela é muito, dentro desses exemplos aqui, né, que eu estou conversando com a Mirella, ela vai ser pontual. Não dá para eu viver de cetogênica. Não dá para eu viver com a dieta da proteína, né? Isso não vai ser biologicamente bom, fisiologicamente falando, bom para o nosso organismo. Então, eu preciso ali fazer um ajuste para aquela situação, para aquele momento que a Mirella acabou de falar. Ah, minha cliente quer porque quer fazer uma cetogênica. Tá, é momentâneo. Depois ela precisa fazer um reajuste nos outros macronutrientes, que a gente tem as necessidades ali básicas do organismo e as recomendações dietéticas, que são um padrão para manter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada e um organismo saudável, tá? Possível estar em déficit calórico. Opa! Apertei aqui sem querer, sua mensagem sumiu, Lucas. Peraí. É possível estar em déficit calórico e não perder peso, nesse exemplo que você citou? Ela inclusive estava em déficit calórico e déficit de carboidrato. E ela não perdia peso. Ela ganhava, não tinha explicação. Por isso que essa médica pediu um teste genético. Ela ganhava, claro que a gente sabia dos medicamentos, a gente sabia da retenção que ela tinha, de uso de corticoide, né, etc e tal. Mas não fazia muito sentido aquele resultado. Não é o certo, é uma questão ali patológica, é alguma coisa, né, que estava acontecendo no organismo dela, era pensando na genética ali, né, algum metabolismo que estava o inverso, às vezes até pela ação da célula cancerígena, né? Mas estando em déficit calórico, a lógica, pessoal, é a pessoa emagrecer, tá? É ela perder peso, no mínimo. Não falo nem emagrecer. É porque emagrecer a gente tem que ter certeza que a pessoa está perdendo gordura corporal. Mas o déficit calórico tem que gerar um processo de perda de peso. Claro que às vezes você vai programar, Lucas, o déficit e a pessoa não vai fazer, né? Da forma que você programou. Então, aí também você vai dentro, né, do acompanhamento, a gente serve, né? A gente tem que ter retorno, a gente tem que acompanhar o cliente, é por isso. Porque às vezes a pessoa se sabota também. Uma coisa que acontece demais, seguir durante o fim de semana e chegar no fim de semana e exagerar. Então você fez o déficit calórico bonitinho a semana inteira, mas no fim de semana você repôs ele. Então vai emagrecer? Não.
Então, isso tem uns montes, às vezes, no consultório, tá? E outras questões ali orgânicas. A gente tem que pensar numa alteração hormonal, Lucas. Então, assim, tem déficit calórico, mas não tá emagrecendo. Alguma coisa de errado está acontecendo. Pode ser um hormônio ali que está desequilibrado, né? Acho que a Ingrid falou aqui de efeito platô. O efeito platô é essa estagnação do peso. Então, às vezes, não é só do déficit calórico que essa pessoa está precisando. Ou chega num nível que não tem como você tirar mais. Então, essa pessoa tem que arrumar um jeito de gastar. Ela tem que treinar mais, ela tem que incluir outra modalidade esportiva, tem que mudar a intensidade do treino, tem que criar outra estratégia. Exemplo dessa situação que eu dei da minha cliente. Então não vamos ficar restringindo mais carboidrato, vamos colocar carboidrato e ver o que acontece. Vamos, se às vezes não tá com teor alto de lipídio, vamos colocar mais lipídio para ver o que que muda. Então a gente tem que mudar a estratégia nutricional e tem que verificar ali dentro da questão fisiológica se está acontecendo alguma coisa por trás. Ou se realmente é um cliente que está meio inadimplente ali na logística que a gente organizou, tá? Olha, mas aí Nesses no caso, se fosse só pro déficit calórico, por mais que a pessoa esteja seguindo o plano, seria ainda um déficit se a pessoa estagnasse ali naquele processo e entrasse com o uso de suplementos, no caso um termogênico ou algum outro medicamento também, ou seria só o nutricional? Não, pode ser outra intervenção desse tipo. A suplementação, se às vezes a pessoa não fizer o uso, a gente pode usar algum estimulante, sim. E a medicação, o médico pode atuar nesses pacientes, especialmente que tem, às vezes, que perder muito peso, né? E chega uma hora ali que agarra mesmo, que tem o efeito platô, que vão passar, às vezes, por um processo cirúrgico, tá? Para ser um coadjuvante, para acelerar. Então, pode ser sim, qualquer outra intervenção que você consiga estimular o processo de emagrecimento ou que consiga estimular maior gasto, tá? Então, dentro do termogênico ali, pode ser uma estratégia. Não. Vai depender muito do organismo, ou Rebeca, para um termogênico, a pessoa que está lá totalmente estagnada, você colocar uma canela, um gengibre e fazer um milagre acontecer, tá? É menos propício disso acontecer, mas pode. É inclusive uma coisa que eu faço, que às vezes a pessoa não usa um estimulante, tá? Agora, se é alguém também que usa muito termogênicos, que usa muita cafeína, que o organismo já está adaptado, saturado ali, até os receptores de cafeína já estão saturados, aí a pessoa passa a nem responder mais à ação do termogênico. Aí a gente tem que fazer, às vezes, é o contrário, tem que desmamar, tem que tirar ali para poder ver que o organismo reage, né? Aí a gente mudar de estímulo, pessoal, igual o treino, tá? Tem que ter estímulo diferente. Então, vamos supor, às vezes a pessoa tem o hábito já. Acontece isso muito. Ai, não, Nutri, mas eu já tenho o hábito de treinar em jejum, eu fico bem, tá? Não interessa se você tá bem. Você não tá tendo resultado, então a gente não vai treinar em jejum mais. Não é porque treinar em jejum pode melhorar a perda de gordura corporal, que tem estudos que realmente mostram pra gente que traz benefício, que tá funcionando para você. Então, às vezes, a gente tem que tirar alguma estratégia que está implementada ou faz um jejum demais, né? Faz vários. Eu faço jejum todo dia. Para mim é ótimo. Tá, jejum a gente não faz todo dia. Então, isso, inclusive, às vezes pode estar prejudicando o seu processo de emagrecimento. Então, a gente faz essas alterações inversas também. A gente tira coisa, né? Ou a gente coloca. Ok? Eu particularmente eu acho assim, tem gente que gosta, mas eu para mim acho besteira sem treinar em jejum. Eu prefiro fazer uma alimentação e esperar 3 horas, que aquela alimentação vai me dar energia, vai me dar o ATP que eu preciso, para eu poder fazer um treino com excelência. Mas é cada um com pensamento. E depende muito do treino. Tem pessoa que nem treina. Então, talvez em jejum para ela seja melhor mesmo, porque se ela comer, vai compensar o que ela nem gastou. Não vai dar nem tempo de gastar o que ela acabou de comer. E depende do objetivo.
Vamos supor, que estava em treinar agora há pouco, e um cliente mandou: Ah, eu mudei o plano aqui e passei a treinar em jejum. Você precisa rever ou eu posso fazer? Eu falei: Não, você que mudou, não foi eu que mudei. Não mandei você treinar em jejum. O seu objetivo não tem nada a ver com treino em jejum. Aí por quê? Ah, não, por causa de logística. Então tá, então a gente tem que rever o plano alimentar. Não dá para você simplesmente ir lá agora e treinar em jejum. Você treinava no horário de superalimentação, pós-almoço, tinha uma refeição completa. Aí você quer hipertrofiar e você me vai treinar em jejum. Então eu tenho que Uma dessa realinhar você o tem que plano cobrar uma outra alimentar. consulta, né? Porque aí você tá fazendo Não, outro se eu tiver plano, que né? fazer, aí essa foi a resposta. Eu falei, se eu tiver que reelaborar seu plano alimentar, eu tenho que fazer tudo de novo. Se eu analisar, e costuma, gente, eu sou boazinha assim. Se eu analisar que eu consigo fazer alguma alteração de horário, alguma logística, eu faço também. Se fluir, beleza. Mas se não, eu tenho que alinhar tudo de novo. Aí você trocou um negócio de 5 horas da manhã que acontecia 3 horas da tarde, é totalmente diferente. Então, desalinha as outras refeições ao longo do dia, né? Mas é isso mesmo. É outro trabalho. Não dá pra, nem relógio, né? Trabalho de graça. Então, vamos lá. As necessidades dietéticas, pessoal, a necessidade energética que nós já vimos, né? Voltado ali para o nosso metabolismo energético, estão relacionado com as necessidades de proteína, carboidrato e lipídio. E nós vamos ter ainda uma aula de quanto que a gente deve comer de carboidrato, de proteína, de lipídio dentro das necessidades dietéticas. Mas, né, nessa aula aqui, igual a gente viu lá de lipídio, falando, tem que ingerir 1,7 gramas de ômega 3. Para a proteína, a gente também tem uma recomendação nutricional, tá? Especialmente quando a gente quer fazer, igual dando um exemplo aqui, né, do processo de hipertrofia, uma intervenção diferente, a gente pode sair fora dessa necessidade de recomendação. A gente pode usar menos ou pode usar mais de acordo com a estratégia, né? Mas a USDA, ela fala para gente cerca de 85 a 90 gramas de proteína dentro de uma alimentação de cerca de 2.000 calorias. Então, não vai ser igual para todo mundo, né? Tô dando esse exemplo aqui, mas todo mundo que está nessa sala não vai comer 2.000 quilocalorias diariamente e ingerir apenas, né, 90 ou 85 gramas de proteína. Dentro da necessidade de recomendação, a gente varia de 10 até 30% da necessidade energética daquela pessoa, daquela orientação calórica que nós fizemos. Tá? Então, aqui pelo menos 18% de calorias, incluindo proteínas de todas as fontes. Então, nós temos que dar preferência, às vezes, para proteína animal, quem come, né, proteína animal, devido a essa complexidade dos aminoácidos. E quando é proveniente de proteína vegetal, a gente precisa de ter um suporte ali mais equilibrado, mais proteínas, às vezes, fracionadas ao longo do dia e fontes diferentes. Tá? Não dá para eu querer comer só feijão que eu vou resolver minha necessidade proteica do dia. Não, às vezes a gente vai ter que colocar um feijão, uma lentilha em outro horário, uma quinoa em outro, que é uma fonte também interessante, um cogumelo. E aí, as fontes vegetais, a gente tem que ter cuidado com a quantidade, tá? Exemplo, cogumelo tem proteína, mas eu não posso necessariamente falar que cogumelo vai ser uma fonte, porque a quantidade é pequena para o tanto que eu tenho que comer. Então, não dá para eu suprir só com um único alimento. Por isso que é importante, tá, ter essa variedade. E as nossas necessidades dietéticas proteicas também podem ser orientadas de acordo com exercício, de acordo com o peso corporal. Então, aquela orientação, acredito que alguns de vocês já tenham visto aqui. Eu tenho que comer 2 gramas por quilo de peso corporal de proteína. Eu tenho que comer 1,5 grama por quilo de peso corporal. Essa é uma orientação mais individualizada, porque baseia no peso de cada um. Então, se a gente for calcular aqui o peso de cada um com um desses coeficientes, de acordo com a nossa necessidade, cada um vai dar uma quantidade de proteína diferente, tá? Aqui está dando um exemplo relacionado a exercício. Aquela pessoa que faz exercício de leve a moderado, ela pode ingerir cerca de 1,2
até 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Hoje em dia, saiu estudo recente, alguns estudos, na verdade, teve um congresso de medicina do esporte no mês passado, e muito, né, já se falou ali de chegar até 3 gramas de proteína por quilo de peso. E esse congresso, pelo contrário, falou que não identificam uma quantidade, um benefício, na verdade, em relação à hipertrofia, estrutura muscular, mais de 2 gramas por quilo de peso. Então, eles identificaram ótimos resultados com 1,4, 1,5. Isso aí o nutricionista usa para poder falar quantos gramas de proteína o Lucas tem que comer. Então, a gente pode usar tanto a recomendação de faixa, lá na aula de recomendação, vou mostrar para vocês direitinho. A gente vai até realizar um cálculo para vocês terem a curiosidade ali, quanto a gente pode fazer essa orientação por quilo de peso corporal. Pessoas que são também naturais e pessoas que são hormonizadas, elas têm uma necessidade proteica diferente. Geralmente, o hormonizado precisa de um aporte proteico maior. O metabolismo dele em relação à produção, né, de massa muscular é aumentado, é diferenciado. Ele tem uma resposta do exercício também diferente de uma pessoa que não recebe o recurso ergogênico, o medicamento. Então, com isso, se, né, o cliente for hormonizado, a gente realmente precisa dar um suporte proteico maior para poder garantir aí essa hipertrofia, que essa hipertrofia seja estimulada, né, pelo medicamento ali, pelo hormônio, que ele consiga atingir o teto, vamos dizer assim, o máximo que for possível. Digestão de proteína. Digestão de proteína, ela não é muito diferente das outras, né? Mas a gente tem uns outros nomezinhos, umas outras enzimas aqui. Quando a gente terminar essa parte da aula, eu vou falar com vocês, que aí é até um extra, vamos dizer assim, de alguns hormônios, de algumas enzimas que atuam e o que elas fazem no nosso organismo, já que, né, a aula está relacionada com proteínas e a gente viu que essas enzimas, essas substâncias são proteicas. Então, no estômago, para que aconteça a digestão das proteínas, nós temos a pepsina. E lá no intestino, nós vamos ter as enzimas proteolíticas pancreáticas, porque essas enzimas proteolíticas pancreáticas vieram do suco pancreático que a gente já aprendeu. E o suco pancreático foi produzido pelo pâncreas. No intestino, nós temos as peptidases intestinais. Essas peptidases são enzimas próprias ali do intestino, na parede do intestino, que vai contribuir, colaborar para o processo digestivo acontecer. Então, quando a gente falou ali, comentou do pH, olha, aqui eu tenho o ácido clorídrico, HCl, e para que isso funcione, para que a pepsina seja ativada, ela precisa de uma enzima, igual a gente falou, e precisa de um pH baixo. O pH no nosso estômago é em torno de 2. E aí, pessoal, não tem alimento normalmente, tipo limão, laranja, né, frutas cítricas de modo geral, que tem um pH mais baixo que o nosso estômago. Então, às vezes, a galera fala assim, eu não posso com fruta cítrica porque dá acidez no meu estômago. Não existe isso. Pode ter uma sensibilidade por conta de algo nesse estômago, inclusive de uma gastrite, de uma úlcera, e a pessoa sente o desconforto, tá? Mas um limão não vai deixar o seu estômago mais ácido, não. O estômago é mais ácido naturalmente do que o limão. Que, exemplo, tem um pH em torno de 3, 4, tá? Então, nesse meio ácido aqui, a gente tem o pepsinogênio atuando. Esse pepsinogênio vai ativar a pepsina e a pepsina vai conseguir, né, iniciar esse processo digestivo aí das proteínas. No suco pancreático, a gente tem tripsina, quimiotripsina, elastase, carboxpeptidases, exopeptidases. Esse exo ali vem de quebrar as extremidades, o restinho que fica ela vai lá atuar, né, fazer a digestão, e eles servem, todos eles, para quebrar os tripeptídeos, os dipeptídeos, até liberar o aminoácido livre. Então, dipeptídeo, 2 peptídeos, tripeptídeos, 3.
Então, a enzima vai atuando ali, vai quebrando, né? Igual eu brinquei com vocês, a tesourinha vai cortando e libera para nós o ácido, e libera para nós o aminoácido. Esse aminoácido que a gente vai conseguir absorver, vai cair na nossa corrente sanguínea e vai lá para o seu sítio de ligação, para o órgão que ele precisa trabalhar, beleza? Dúvida? Tudo tranquilo? Eu vou falar com vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não, né? Eu vou falar com vocês aqui agora alguns nomes, né, de enzimas, inclusive que nós já vimos, tá? Mas nós vamos dar uma pincelada, dar uma relembrada nessa parte da fisiologia ali da digestão, para deixar vocês mais confortáveis possíveis, né? Vamos dizer assim, para a gente guardar mais esses nomezinhos, né, esses termos ali de alguns hormônios, o que que eles fazem, que aí a gente consegue absorver melhor até conteúdos que já passaram, tá? Então, nessa parte, pessoal, assim, anota mesmo, eu vou falar devagarzinho, vou repetir se precisar, tá? Para dar tempo aí de vocês anotarem, porque alguns nomezinhos mais chatos, mais estranhos, né? Muitos aqui eu já falei com vocês, ou acho que talvez quase todos, né? Mas para a gente ter esse momento mais de anotar mesmo, de conseguir acompanhar todos eles. Alguma dúvida, alguma coisa? Querem perguntar agora? Que eu vou disparar, falar um monte de nome. Todo mundo estava aqui no recado de Nicole, gente? Todo Da mundo mesa viu? redonda? Eu coloquei ali no chat também, porque tem algumas pessoas que chegaram depois, né? Isso. Teve também algumas pessoas que faltaram, então eu vou ter que confirmar com elas também para poder dar uma confirmação para vocês. Isso mesmo, tranquilo. A Aldecira não viu o recadinho. A Nicole vai colocar mais uma vez no chat aí para vocês, tá? Vai Então, chegar quando uma vai vir para mensagem vocês? falando da nossa mesa redonda para vocês aderirem ou não. Se não tiver número suficiente, não vai ter aula extra. É aula presente, tá, gente? Então vamos lá. Hoje a gente já falou mais algumas dessas enzimas e eu vou relembrar agora para vocês todas as substâncias que nós vimos, desde a aula de carboidrato até essa aula de hoje de proteína. Porque a partir da aula de hoje a gente já vai para outro assunto, tá? Semana que vem a gente sai dessa vibe de fisiologia, de anatomia. A gente vai mudando um pouquinho o foco. Então, bora. Amilase salivar. Ninguém mais esquece tanto que eu já falei. Ó, eu vou falar, pessoal, ao nome da enzima, né, da substância, onde que ela é produzida e o que que ela digere, o que que ela faz, tá? Então, a amilase salivar, glândulas salivares, que produz, e o substrato que elas metabolizam, que elas degradam, são os amidos, os polissacarídeos. Polissacarídeo, a gente vai fazer digestão para gerar um produto, né? Assim como todos os outros, esse produto vai ser o monossacarídeo. Ser a glicose que está no nosso sangue, né? Vai ser todos os monossacarídeos que nós vimos lá. Frutose, glicose. Então, amilase, glândula salivar, amido, monossacarídeo. Lipase lingual, também as glândulas aqui da nossa língua, tem a função de digerir os triglicerídeos e os outros lipídios que nós comemos. Triglicerídeo, gordura, óleo, né? Tudo que está lá na nossa alimentação é dessa família e dessa classe. E quando a gente digere esses triglicerídeos, os lipídios, nós vamos formar os ácidos graxos. Suco gástrico. No suco gástrico, nós temos a pepsina, que a gente viu agora. Essa pepsina, ela precisa ser ativada pelo pepsinogênio.
e pelo esse ácido clorídrico, por esse ambiente ácido, né, que o ácido clorídrico ali que está proporcionando. Quem produz a pepsina são as células principais do estômago. Esse é o nome mesmo, células principais do estômago. E qual que é a ação da pepsina? Digerir proteína, para poder liberar os peptídeos simples, para poder liberar os aminoácidos. Lipase gástrica. Lipase gástrica. Lipase, lipídio, gástrica, porque está no estômago. Também é produzida pelas mesmas células, células principais. E a lipase gástrica, como o processo digestivo dos lipídios já começaram, pessoal, a lipase gástrica ela vai digerir especialmente os triglicerídeos de cadeia média, porque a gente tem triglicerídeo de cadeia longa, de cadeia média, de cadeia curta, né? Então ele vai diminuindo aí de tamanho, vamos pensar assim, de estrutura. Então ela vai fazer a digestão desses triglicerídeos de cadeia curta, moléculas, que é exemplo que está presente lá na gordura do leite, com o intuito de liberar ácido graxo, liberar monoacilglicerol. Monossacarídeo, vocês vão ver mono de uma e de carboidrato, né? Sacarídeo de carboidrato. Monoglicerol, uma unidade de glicerol, que é da gordura. O suco pancreático tem um monte de enzima. Agora, todas as enzimas que eu vou falar são produzidas no pâncreas. Todas elas são pelas células acinares do pâncreas. Acinares com C. Células acinares do pâncreas. Células acinares pancreáticas. Amilase pancreática vai digerir amido, né? Tripsina que a gente viu nesse último slide agora. A tripsina, ela também precisa de ser ativada. A pepsina é ativada pelo pepsinogênio. A tripsina é ativada pelo tripsinogênio. Só muda ali o tri. Tem o objetivo de digerir proteína para poder liberar os peptídeos e, por fim, os aminoácidos. Quimiotripsina ou quimotripsina, tá? Pode escrever assim também. Quimotripsina. Ela é ativada pelo quimotripsinogênio. E aí também tem o objetivo de digerir as proteínas. Elastase. Elastase é ativada pela proelastase. E também faz digestão de proteína. Então, todas essas enzimas aqui do pâncreas é para trabalhar exclusivamente com as proteínas. E por fim, nesse último slide aí, nós vimos uma que chama carboxipeptidase. Essa carboxipeptidase, ela digere a parte terminal do aminoácido, aonde que tem essa extremidade da carboxila. Carboxila, lembra aquele COH? Então, esse finalzinho do aminoácido é uma cadeia ali de carboxila. Então, a carboxipeptidase faz quebrar esse finalzinho e libera para a gente o aminoácido livre. Agora, nós temos também, nesse suco pancreático, enzima que faz digestão de gordura, que é a lipase pancreática.
Lipase pancreática digere triglicerídeo. Triglicerídeo que passou já pelo processo de emulsificação, né? Então, a gente já iniciou lá o processo de digestão, ele já está emulsificado com sais biliares. Sais biliares já está agindo nele para deixar ele igual aquele exemplo que eu dei para vocês, do detergente. Então, é como se fosse um detergente que já está ali incorporado para a gente conseguir lavar, né? Então, essa lipase pancreática vai fazer essa digestão dos triglicerídeos já emulsificados para liberar o ácido graxo. E, por fim, nesse suco pancreático, nós temos as nucleases. Nucleases são enzimas que fazem a digestão do DNA e do RNA. E aí, quando a gente quebra, né, o ácido ribonucleico ou ácido desoxirribonucleico, DNA e RNA, a gente libera os nucleotídeos. Então, a digestão do DNA e do RNA libera nucleotídeos. Ok? Estão acompanhando? Estão conseguindo anotar? Tô falando devagar. Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha para eu repetir alguma coisa. Eu só Ok? queria saber se isso aqui, que tudo que você está falando agora, dando de dica, tem no material de estudo ou não? Vou repetir, tá? Só um segundinho. Tem esses, vamos supor, agora, todas essas enzimas que eu falei do suco pancreático, tá no nosso último slide ali, entendeu? Só que eu tô falando para vocês de uma maneirazinha mais resumida, vamos dizer assim, né? Direcionando, igual a gente já viu toda a milase, a gente já viu das lipases, isso tudo tá ao longo do que vocês viram até hoje. Lá no e-book especialmente, né? Que vai estar destrinchando mais para vocês. Mas também, Rebeca, não precisa preocupar em decorar, tá? Só que tem enzimas que a gente já falou aqui muito mais vezes, né? Enzimas que são mais repetitivas, coisas que são mais maçantes, às vezes, até numa orientação que a gente vai dar, que a gente vai explicar alguma coisa para o cliente, igual nuclease, tá? Eu nunca tive que explicar isso para ninguém. Ah, tem uma enzima que digere o DNA e RNA, só que, tipo assim, não é algo comum do consultório dentro da orientação nutricional. Agora, você saber que uma amilase salivar digere um carboidrato e explicar isso para o seu cliente, olha, você tem uma enzima aqui na boca, uma substância que quebra o carboidrato que você come. Então, se você comer açúcar, esse carboidrato já vai estar pronto aqui para ser absorvido, então essa enzima nem precisa agir, por isso que sua glicose sobe, por isso que você acumula mais rápido gordura, por isso que você está engordando. Então a gente vai pegando uma informação um pouquinho mais complexa, vamos dizer assim, e trazendo de uma forma mais leve para o cliente entender. E vai ter cliente que vai entender detalhes, né? Que vai entender os nomes mesmo que você fala, depende do grau ali de instrução de cada um. Mas tem lá assim, tá? Tailine, você está falando da lipase lingual? Lipase lá da língua ainda, né? Não é da lipase pancreática, não. Lipase lingual é produzido pela célula, pela glândula da língua mesmo e é para digerir os triglicerídeos também, tá? Triglicerídeos, lipídios de um modo geral. Aí depois vai dar continuidade pela lipase gástrica, que está no estômago, e pela lipase pancreática, que está no intestino. E aí, pessoal, lembra quando eu falei com vocês sobre as nossas células do intestino, os enterócitos, que elas têm uma borda em escova, que é como se fossem uns dedinhos, né, que os nutrientes ficam passando ali para serem absorvidos, e quando, inclusive, a gente não tem um intestino que funciona bem, tem uma desbiose, tem algum processo inflamatório, essa borda em escova ela está danificada, ela começa a ter espaçamentos e passa substâncias que não deveriam. Esse aproveitamento dos nutrientes aqui depois da digestão para ser absorvido não acontece da forma que deveria. Então, às vezes,
Inclusive, o cliente tem uma deficiência nutricional, porque não está tendo aproveitamento dos nutrientes, está chegando essa borda em escova. E essa borda em escova, ela tem um monte de enzima também. Enzimas que digerem os alimentos que a gente come, os carboidratos que a gente viu. Então, na borda em escova, a gente tem as alfa-dextrinas, e alfa-dextrina é para poder quebrar o carboidrato e liberar a glicose. Nós temos a maltase, que a gente viu lá na aula de carboidrato, que quebra a maltose. O intuito de tudo isso, né? Se for a dextrina liberar a glicose, a maltase vai quebrar a maltose para poder liberar a glicose também. Nós vamos ter a sacarase, que vai fazer digestão da sacarose. E quando a gente quebra uma sacarose, a sacarose é um dipeptídeo, eu tô falando da aula de proteína, a sacarose é um disacarídeo. E aí um disacarídeo que libera uma glicose e uma frutose. Isso tudo nós vimos na aula de carboidrato. Então, só estou relembrando, né? Forçando vocês mais uma vez. Lá na borda em escova também tem a lactase. A lactase vocês já estão acostumados, que é para digerir a lactose, que também é um disacarídeo. E quando eu quebro a lactose, o que que eu tenho? Quem lembra? O que forma a lactose? A lactose é mais, vamos falar assim, é mais clichê de vocês saberem, porque uma galera tem intolerância à lactose, né? Aí a gente fica explicando isso no consultório. Por que que você passa mal? Porque você não tem a enzima lactase. Essa enzima pega a lactose e libera uma glicose e uma galactose. Aí a glicose e a galactose são monossacarídeos que a pessoa consegue absorver. Na forma de lactose, ela não consegue, ela tem um desconforto. E tem a entero vem de intestino, sinase, enterocinase. Que ela faz a ação, a quebra ali do tripsinogênio que nós vimos no metabolismo das proteínas de hoje. Quando a enterocinase age no tripsinogênio, ele se transforma em tripsina. E nós vamos ter as aminopeptidase. Aminopeptidases. A aminopeptidase, pessoal, quebra a extremidade final ali do aminoácido. O amino vem de aminoácido, né? Libera para nós o aminoácido livre, né? Quebra o finalzinho ali, os últimos peptídeos, para liberar o aminoácido livre. Beleza? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu repita? Acompanharam? Beleza, então. Ó, agora, até deixa eu lembrar aqui o tema. A gente vai dar uma folguinha, vamos dizer assim. Não que a gente deixe de ver nomes, né? Mas a gente dá uma folguinha nessa parte de fisiologia. Então, a nossa próxima aula é Introdução aos Suplementos, tá? E aí é uma aula que geralmente tem bastante burburinho,
porque tem curiosidades, né, de outros suplementos que às vezes não vai falar na aula, porque não dá tempo mesmo, tá? Então vocês vão ver lá que no material tem alguns suplementos. Mas aí por isso que é legal, pessoal, até essa mesa redonda, porque se vocês tiverem alguma outra curiosidade, tá? Algum outro tema, algum outro nome de suplemento lá que vocês queiram perguntar para a gente usar também, que a aula já é bem densinha. Agora que todo mundo anotou já essas partes, né? Agora eu vou falar para vocês alguns hormônios para a gente finalizar. E hormônio que a gente já viu também. Mas para quem às vezes não anotou, não acompanhou antes, para relembrar. Glucagon. Glucagon a gente já falou um monte, né? Produzido lá no intestino, age, né? No pâncreas, produzido lá pelo pâncreas. Não, às vezes a produção de alguma coisa não é só num lugar, né? O glucagon ele também é produzido no intestino. E ele faz a glicogenólise, Rebeca. Viu? Aquela hora eu estava falando gliconeogênese. O glucagon ele faz a glicogenólise. Lise é de quebra. Glicogênio, ele está quebrando o glicogênio para liberar glicose na corrente sanguínea. Ele quebra o glicogênio que está no nosso fígado para poder liberar na forma de glicose e manter a nossa glicemia. Gastrina, que a gente já viu na digestão também. A gastrina, quem produz é o nosso estômago. Tá? Gastrina, a ação dela é estimular a secreção ácida do estômago. Estimular a liberação do ácido no estômago. Grelina é um hormônio muito importante. E a grelina ela é produzida também no estômago. Lembra que o estômago tem uma divisão de corpo, fundo, antro? A grelina ela é produzida nas células do fundo do estômago. E o que a grelina faz? Alguém sabe? É um hormônio mais falado. Grelina é uma substância com ação orexígena. O que é uma ação orexígena? Estimula o nosso apetite, tá? Incentiva a fome. Grelina estimula, incentiva o nosso apetite. Substância orexígena. Secretina. Secretina é produzido pelo intestino delgado. A secretina faz uma coisa importante para nós também. A gente falou de suco pancreático, de secreção pancreática, né? Um monte de vezes. A secretina, ela estimula a secreção pancreática alcalina, para poder basificar o meio. Então, uma secreção que é rica em bicarbonato. Estimula a secreção pancreática alcalina. Rica em bicarbonato, rica em água, para poder tirar a acidez que estava vindo lá do quimo do estômago, da digestão do estômago. Tem um hormônio, né, que está na moda agora, vamos dizer assim, medicamento que age como se fosse ele, né, um análogo estimulante, que é o GLP-1. O GLP-1, o nome dele é glucagon-like peptídeo. Peptídeo 1, né? Por isso que é GLP-1. Glucagon-like de curtida mesmo. Peptídeo 1. O glucagon, gente, quem produz também é o nosso intestino delgado. O glucagon. O GLP-1, quem produz também é o nosso intestino delgado. E o GLP-1, ele induz
a nossa saciedade e ele retarda o nosso esvaziamento gástrico. Ou seja, induz a saciedade, deixa a gente sem fome e deixa o alimento por mais tempo parado lá dentro do nosso estômago. Retarda o esvaziamento gástrico. E o que isso faz? Tira a fome. E onde que ele está? Na canetinha do Ozempic e do Mondiaro. Mondiaro e Ozempic é um análogo ao GLP-1. Então, esse é um hormônio que a gente produz naturalmente, a gente tem dentro do nosso organismo. Só que ele pode não estar sendo produzido da forma que deveria, pode estar desequilibrado, exemplo, como uma pessoa tem uma compulsão alimentar, quando ela tem obesidade, então não está conseguindo produzir aí da forma que deveria. E o uso, né, do medicamento é para agir como se fosse esse hormônio que deveria estar funcionando naturalmente. Só que naturalmente, a gente produzindo, a gente fica sem fome absurda de tudo, tem nojo de comida e fica vomitando? Não. Aí vem os efeitos colaterais da medicação, né? Então você tem uma saciedade, você consegue comer um volume menor, comer um volume ali adequado para você e ficar satisfeito. O medicamento ele já induz, né? Já tende a realmente retirar o máximo de fome para provocar esse emagrecimento mais forçado, né? Vamos dizer assim. Outro hormônio que nós temos que está relacionado com a ingesta alimentar é o peptídeo YY. Peptídeo, tudo de proteína, né? Vocês estão vendo. Peptídeo YY. Esse peptídeo, ele é produzido tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. E ele inibe também a nossa fome. Inibe a ingesta alimentar. Nós temos também a motilina. Eu falei várias vezes com vocês sobre motilidade intestinal, sobre peristaltismo intestinal. E a motilina faz isso, ela aumenta a motilidade intestinal. Então, ela faz com que o nosso intestino movimente mais ali, provoque mais peristaltismo para conduzir o bolo fecal, para conduzir esse resto, né, de alimento ali que a gente está metabolizando para poder excretar. E nós falamos que lá no intestino a gente reabsorve água e os eletrólitos. Isso também tem um estímulo de hormônio. Nós temos o peptídeo intestinal vasoativo. Então, um apelido para ele de PIV, PIV, peptídeo intestinal vasoativo. Esse peptídeo ele é produzido pelos neurônios do nosso intestino, neurônios entéricos. E ele tem a função de eliminar a água e os íons e aumentar a motilidade do nosso intestino. Então, ele ajuda ali na excreta de água e íons pelo bolo fecal, aumentando essa motilidade. E tem um hormônio também que vocês conhecem, que é a melatonina, que é o hormônio do sono, né? A gente relaciona sempre a melatonina com o sono. A melatonina ela é produzida pelas células que chama enterocromafins, entero de intestino, então células que estão lá no intestino. Assim como a serotonina também é produzida pelas células do intestino. A serotonina é o hormônio do bem-estar, né, do prazer. A melatonina é o hormônio do sono. Só que a melatonina, ela também tem uma relação com o processo digestivo. Então, ela sincroniza a sequência de processo digestivo que tem que acontecer no nosso organismo. Sem melatonina, a gente não só não dorme direito, não, a gente também prejudica a nossa digestibilidade.
E por último, nós temos o CCK, que é a colecistoquinina. Colecistoquinina. Ou colecistocinina. Os dois termos vocês vão encontrar, às vezes, em livro e artigo. Colecistocinina. É pelo intestino delgado também é produzida. E ela faz a secreção das enzimas do nosso pâncreas, de todas as enzimas aí que a gente ficou vendo. E ela faz a contração da vesícula biliar. Então, ela contrai a vesícula para a vesícula liberar a bile. Secreção de enzimas pancreáticas e contração da vesícula biliar. Ok? Fim por hoje. Quis trazer esse finalzinho para vocês, pessoal, com esse resumão, que aí às vezes vocês ficam mais alinhados com esses nomes, vão acostumando devagarinho. Ok? Muita informação, né? Mas essas aulas de hoje, por exemplo, o que foi falado hoje também vai poder ser trazido nessa aula da mesa redonda também. Isso que eu vou fazer, falar com vocês agora para finalizar nossa aula. Eu só vou retornar depois que eu receber um parecer dos que faltaram hoje, mas falta bem pouco para a gente atingir o mínimo de aderência. Então, nessa semana ainda, entre amanhã ou quarta-feira, eu já informo vocês se vai dar certo a data de terça-feira ou não, tá bom? Eu só vou finalizar aqui então, para a gente não ficar muito depois do horário, para tirar nossa fotinho da noite. Nicole, deixa eu só falar rapidinho antes de encerrar a aula. Claro. No próprio site da Link Education, onde a gente tem acesso aos estudos, tem um plano de aula. Lá Sim. tem escrito os slides e as coisinhas. Teria como deixar lá também o link do Zoom, porque hoje eu tive um problema com meu celular ficou na assistência técnica. Então, Uhum. assim, eu fiquei sem um acesso ao link, sem nada. E aí eu tive que mandar mensagem para o Márcio me mandar o link para eu conseguir acessar. Então, na outra turma, que é a de personal training, a Lê sempre deixa lá o link, porque às vezes eu consigo acessar, pelo Pelo menos sistema, né? pelo. Isso, exatamente, ficaria mais fácil, Uhum. porque se acontecer algo imprevisto, não só comigo, mas com outras pessoas também. Não, claro, pode deixar. Então, eu vou começar a colocar ali, tá bom? Eu Tá. consigo deixar ali onde está a descrição, ali do plano de aula, que tem o Isso. conteúdo que vocês já sabem. Então, eu começo a Aham. deixar ali embaixo para vocês terem acesso, tá bom? Se alguma coisa acontecer em algum dia, daí vocês conseguem ter acesso ali. Tá bom, obrigada. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui, só todo mundo fazendo uma posinha para a gente tirar foto. Prontinho, perfeito, pessoal. Show. Ótimo começo de semana para todo mundo, tá bom? Até quarta-feira. Até, pessoal. Com Deus, Tchau. boa noite.